Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão. Vamos lá. Então, nós vamos agora verificar o sintagma nominal, sujeito, núcleo determinantes. O sintagma verbal e o núcleo do sintagma verbal, que vai ser o verbo. Então, nós vamos analisar primeiro a informação. Os candidatos foram aprovados. Quem foram aprovados? Os 4 candidatos. Esse é o sujeito da oração. O que se fala sobre eles? Que eles foram aprovados. É o predicado. O sintagma nominal com função de sujeito 4 e foram aprovados é o predicado. A criança ganhou um presente. Quem ganhou? A criança. O que aconteceu com ela? Ganhou o presente. O sintagma nominal é a criança, sujeito também. O núcleo, criança, determinante, a palavra que acompanha o núcleo, a. Sintagma verbal, predicado, ganhou um presente. Núcleo, ganhou. O complemento, ganhou o quê? Um presente. O sintagma nominal, um presente, tem função de complemento do verbo e está no predicado. Então, complemento verbal também é um sintagma nominal, mas por hora nós vamos estudar o sintagma nominal com função de sujeito. Choveu a noite toda. O verbo chover não tem sujeito, por isso a oração sem sujeito. Ela é constituída só por predicado. Então, oração sem sujeito. Aí nós temos a noite toda, que está indicando tempo. O núcleo do sintagma nominal, que é um adjunto adverbial, é noite. O sintagma verbal, choveu a noite toda, o núcleo é o verbo choveu. Os alunos liam os livros. Quem liam os livros? Os alunos. Então, esse é o predicado, liam os livros, e os alunos é o sujeito. O sintagma nominal, os alunos, núcleo alunos, determinante alunos. Liam o quê? Os livros. Então, o sintagma nominal, os livros, é o complemento da oração. Por enquanto, nós vamos dar os que têm função de sujeito, mas vocês já prestem atenção nessas informações. Tá bom? O núcleo do sintagma verbal, li. Os pais viajaram. Quem viajaram? Os pais. Sujeito, sintagma nominal com função de sujeito. Viajaram é o predicado. É o núcleo do predicado também. Geografia é minha matéria favorita. O que é minha matéria favorita? Geografia. Portanto, é o sujeito. Ele é o sujeito e é o núcleo, não tem nenhum determinante. E o predicado? É minha matéria favorita. O verbo que tem nesse predicado é o verbo ser, conjugado. Eu sou, tu és, ele é. Abri a geladeira e tinha morangos para comer. Nessa frase, nós temos o verbo abrir e tinha e o verbo comer. Em todas elas, o sujeito é oculto. Eu abri a geladeira tinha morangos para eu comer. Eu comer. O sujeito não aparece em nenhuma dessas partes. Então, ele tem 3 orações, porque tem 3 verbos. Nós contamos a quantidade de oração do período pela quantidade de verbos. Então, ao sintagma nominal, vamos corrigir ali, está escrito nominal, mas é verbal, tá? O sintagma verbal, abri a geladeira e tinha morangos para comer. Sujeito, como eu já disse, eu, a geladeira e eu. Todos eles estão ocultos. Como os sujeitos estão ocultos, não tem núcleo e também não tem determinantes. Sintagma verbal, a geladeira e tinha morangos para comer. Lá em cima está erradinho, tá, gente? Confere só com o de baixo. O núcleo do sintagma verbal, abrir, tinha e comer. Eu comi uma maçã ontem. Quem comi? Eu. O que eu fiz? Comi uma maçã ontem. Sujeito é a quem o verbo se refere e a informação que temos sobre o sujeito é o predicado. Então, sintagma nominal eu, ele é o núcleo e não tem determinantes. Sintagma verbal, comi uma maçã ontem. Núcleo, o verbo comi. Comi o quê? Uma maçã.
Então, a expressão uma maçã é o complemento que tem função também, o sintagma nominal com função de complemento. O núcleo de uma maçã é a palavra maçã, que é a palavra principal. Ele chegou na hora marcada. Quem chegou? Ele. O que ele fez? Chegou na hora marcada. O sujeito, sintagma nominal com função de sujeito, é ele. É o núcleo e também não tem determinantes. O sintagma verbal chegou na hora marcada. O núcleo do sintagma verbal é o verbo chegou. O advérbio na hora marcada tem como núcleo hora. Então, olha o que nós vimos até então. O sintagma nominal pode ter função sintática de sujeito, de complemento e adjunto adverbial, certo? Quando ele for complemento, ele estará no predicado. E quando ele for adjunto adverbial, também, ok? É um sintagma nominal presente no sintagma verbal, dentro do sintagma verbal. Nós temos de nos atentar agora ao sujeito e ao predicado, o sintagma nominal com função de sujeito e o sintagma verbal e seu núcleo, tá bom? Eu sugiro que vocês entrem no site Brasil Escola, lá tem bastante informações sobre sintagmas. É uma matéria bem reduzida e interessante para vocês verem. Beijo, até a próxima!